Salve galera, vamos iniciar aqui a nossa aula do vídeo 17, tá? E aqui novamente, pessoal, nós estamos entrando em um tópico novo, tá? Tópico novo, nós já vimos produto escalar, já vimos produto vetorial, tá? E agora a gente vai entrar num tópico denominado de produto misto, tá? O próprio nome meio que já diz, tá? Produto misto, então vai ser meio que uma mistura de produto escalar com produto vetorial. Em verdade, pessoal, a gente já usou esse produto, né? Já usou a definição de produto misto, só que a gente não sabia ainda que a gente estava usando, tá? Então, vamos lá entender melhor. Por exemplo, o que seria o produto misto entre dois vetores, tá bom? Vamos lá. Bem, consideremos então os vetores U, tá? V e W. Ou seja, com essas componentes. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, Z3. E eu prefiro que vocês considerem esses três vetores nesta ordem. Vocês devem considerar nessa ordem, tá bom? Já vimos que... O que a gente viu, pessoal? Que, por exemplo, V vetorial W é um vetor, tá? O produto vetorial é um vetor, diferente do produto escalar, que é um número, tá? Então, se o V vetorial W é um vetor e o U é um vetor, logo nós podemos efetuar o produto escalar entre esses dois vetores, ou seja, o produto escalar entre U e esse vetor que é o V vetorial W, certo? Então, o produto vetorial escalar ele é calculado pelo produto entre dois vetores que vai gerar um escalar, tá bom? Então, como o V vetorial W é um vetor e o U é um vetor, eu posso calcular o produto escalar entre eles, tá? Isto é, note que... Então, pessoal, V vetorial W, a gente já viu, tá? Pela definição, é I, J, K, aí coloca as componentes do vetor V, X2, Y2, Z2, componentes do vetor X3, que é Y3, Z3, tá? E aí, o que a gente tem? O que a gente sabe? Por exemplo, isso daqui pode ser decomposto desta forma. Isso aqui é uma notação para o produto vetorial, tá? Não é um determinante. Isso aqui é uma notação que sugere a definição, tá? Ou seja, você fixando a primeira, exclui a linha, a coluna. Aí você multiplica, calcula o determinante das que sobram e multiplica pelo fator fixado, tá? Faz isso para as demais, aqui você fixa a segunda e exclui a linha e a coluna, encontra um outro determinante das que sobram, tá? Multiplica pelo fator fixado e, novamente, você exclui a... Então, isso daqui é o que a gente chama de desenvolvimento do teorema de Laplace, né? Aplicado à primeira linha, porque eu estou fixando os termos da primeira linha, perfeito? Então, a definição de produto vetorial é essa, tá? Perfeito. Então, V vetorial W é exatamente esse vetor aqui, cujas componentes são esses determinantes em nó, tá bom? Perfeito. Levando em consideração a definição de produto escalar, o que vai acontecer, pessoal? Definição de produto escalar. Como a gente definiu o produto escalar, pessoal? Aí eu peço que vocês lembrem lá. Na verdade, é produto escalar no plano. Eu disse assim, ó, o vetorial escalar V, né? Seria exatamente, imagine que o seria x1, yz1, tá? z1, tá? Escalar o vetor V, por exemplo, x2, y2, d2. Isso daqui, como é que a gente definiu, pessoal? É multiplica entrada e soma, né? x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Essa é a definição, tá? E é essa definição que a gente vai usar aqui, ó. Porque aqui eu tenho a multiplicação entre dois vetores, tá? Então, o primeiro vetor, o vetor U é esse vetor aqui, cujas componentes é y1, quer dizer, x1, y1, z1. E o segundo vetor é o vetor dado aqui dessa maneira, cujas componentes são esses determinantes. Então, a única coisa é que está aparecendo coisas grandes aqui, tá? Mas a ideia é a mesma, ou seja, a primeira componente desse com a primeira componente desse, menos, porque tem esse menos aqui,
a segunda componente do U com a segunda componente daqui, tá? Mais a terceira componente do U, quer dizer, 1 vezes a terceira componente daqui, que é esse cara. Perfeito? Então, fazendo essas operações, pessoal, aí você lembra o seguinte, que isso daqui, pessoal, é exatamente uma expressão desse tipo, onde eu estou substituindo simplesmente JK por X1, Y1, Z1. Ou seja, isso daqui é o determinante. Aqui já não é mais notação, pessoal, é determinante, porque esses caras daqui são números, são escalares, tá? Então, pessoal, esse produto aqui entre o produto vetorial, ou seja, você faz primeiro o produto vetorial entre dois vetores, depois você tira o produto escalar, e esse produto aqui é, por definição, esse determinante aqui, ou seja, olha aqui o que está acontecendo aqui. Eu peguei as componentes do vetor U, eu peguei as componentes do vetor V, e estou pegando as componentes do vetor W, tá? Então, U, V, W. Eu estou te calculando o determinante do vetor U, V e W, ou seja, o determinante de ordem 3, tá bom? Determinante de ordem 3. Esse determinante aí, pessoal, é chamado de produto misto de U, V e W, e a gente vai acabar denotando eles desta maneira, tá? Quando vocês verem essa notação, parêntese, primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor, vocês já sabem que vocês precisam calcular o determinante desses três vetores, ou seja, calcular isso aqui. Só que calcular isso é calcular isso que está aqui em cima, tá bom? Que fica mais fácil. Então, pessoal, a gente já fez o uso dessa propriedade aqui quando a gente estava trabalhando, provando que o vetorial V é escalar tanto ao vetor U, quanto, quer dizer, é ortogonal tanto ao vetor U quanto ao vetor V, tá? A gente fez isso daí. Então, note que se você desenvolver isso daqui, você volta para cá, tá? Você fixa a primeira, exclui a linha e a coluna, e sobra esse determinante aqui, que é o mesmo que está aqui, e multiplica pelo fator fixado, tá aqui. Aí faz isso com os demais aí, fixa o Y1, tá? Exclui a linha e a coluna, volta para cá. Então, é essa a ideia, pessoal. Então, essa aqui, esse determinante aqui, é o produto misto, tá bom? Espero que todo mundo tenha entendido o que é o produto misto. Chama de produto misto porque você pode ver que você primeiro teve que calcular o produto vetorial e depois você teve que fazer o produto escalar entre esses dois vetores, tá? Aí, produto misto. Perfeito. Vamos lá. Fazer um exemplo aí, pessoal. Olha, dados os vetores U, cujos componentes é 3, menos 1 e 1. O vetor V, cujos componentes é 1, 2 e 2. E o vetor W, cujos componentes é 2, 0, menos 3. Vamos calcular, pessoal, olha, o produto misto entre U, V e W. A gente já sabe que o produto misto, pega o primeiro vetor U, coloca os componentes dele aqui, coloca as componentes do vetor V aqui e as componentes do vetor W assim, ou seja, as componentes você coloca aqui como linhas, tá bom? E aí você calcula o determinante, ou seja, você pode calcular isso aqui da seguinte maneira. Você fixa o 3, exclui a linha e a coluna, tá? Aí o que sobra tá aqui, 2, 0, 2 menos 3, e multiplica pelo fator fixado. Aí, fixa a segunda, que é menos 1, tá? Fixa a segunda, que é o menos 1, aí, exclui a linha e a coluna, tá? Calcula o determinante dos termos que sobram, tá aqui, 1, 2, 2 menos 3, e multiplica pelo termo fixado. Por que apareceu esse termo aqui, pessoal? Porque, olha, lembra-se que aqui ficaria menos esse termo. Então, ficaria menos com menos, então ficaria mais. Então, por isso que aqui aparece positivo, tá bom? Esse termo aqui é negativo. Aí, o certo seria aparecer um menos aqui da fórmula, com esse menos daqui fica mais. Como é 1, não aparece, tá? Se quisesse colocar, a minha influenciar. Tá. Aí, fixa a terceiro elemento aqui, exclui a linha e a coluna, tira o determinante do que sobra e multiplica pelo termo fixado. Só que esse termo ali é 1, né? Então, não precisa nem multiplicar, tá? Perfeito, pessoal. Então, o nosso trabalho agora é calcular quanto é que vai dar isso daqui. Então, ó, aqui ficaria 2 vezes menos 3, menos 6. Aqui, como tem 0, vai zerar.
Então, fica menos 6 apenas. Então, fica 3 vezes menos 6 aqui. Aqui vai ficar menos 3, menos 2 vezes 2. Então, ficaria menos 3, menos 4, tá? E aqui ficaria 0, menos 4. Então, teria só menos 4. Então, aqui, ó, pessoal, fazendo a conta, fica 3 vezes menos 12. Quer dizer, 3 vezes menos 6 daria menos 18. Menos 3 menos 4 daria menos 7. Menos com mais dá menos 7. Menos 4 aqui. Então, ficaria menos 18, menos 27, menos 4, que daria menos 29, tá bom? Então, portanto, o produto misto, ele é exatamente um número, o que é esperado, né? Porque ele é o produto escalar entre dois vetores. Só que, em particular, eu estou fazendo o produto escalar do vetor U com o vetor V vetorial W, tá bom? Aí tem um outro exemplo aqui, tá bom, pessoal? Eu só vou passar aqui, tá aqui os vetores, a mesma ideia, dispõe os vetores aqui, faz as operações aqui, tá? E aí, só cálculo, tá? Cálculo, resolve o determinante aqui, 2 por 2, que é simples. E aí, faz a conta e você chega no resultado. Ok? Perfeito, pessoal. Agora vamos numa parte interessante, novamente, tá? Que é a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial e o produto misto. Será que ele tem alguma relação, assim, geometricamente? O que significa o módulo do produto vetorial? Então, vamos lá. Eu vou considerar 3 vetores, tá? 3 vetores. Não coplanagem. A gente já sabe. Não vai estar no mesmo plano, tá? Perfeito. Aí eu vou dizer que esse vetor U, ele é representado pelo segmento que parte da origem até o ponto A. O vetor V, ele é representado pelo segmento que parte da origem até o ponto B. E o vetor W, ele é representado do vetor que parte da origem até o ponto C. Perfeito? Então, ó, eu vou inicialmente observamos no paralelogramo determinado por U e V, a medida da base é a norma de U e da altura é a norma de V seno θ. E a área AP desse paralelogramo a gente já sabe que a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, tá? Então, uma vez que a área da base é a norma de U e uma vez que a altura é a norma de V seno θ, então, isso aqui seria a base vezes a altura, daria a norma de U vezes a norma de V seno θ. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha aí, eu peguei 2 vetores. Inicialmente peguei o vetor U e V. Então, tá, aqui eu peguei o ponto 0, tá? Então, eu representei os 2 vetores aqui, tá? O vetor U e o vetor V. Então, esses 2 vetores, eles determinam o paralelogramo. Se eu esticar aqui, tá? Eu prolonguei aqui e aqui, eles determinam o paralelogramo. A base desse paralelogramo é exatamente o comprimento desse vetor, que é a norma de U. É isso que ele está falando aqui, ó. Inicialmente, note que no paralelogramo, a medida da base é a norma de U, que é exatamente o comprimento desse vetor aqui. Perfeito? Ok. E a altura, pessoal? Como era que eu poderia calcular a altura H aqui? Note que o que acontece? Eu tenho um ângulo aqui, tá? Até esqueci de colocar. Tem um ângulo θ. Aí, como é que a gente calcularia o seno de θ, por exemplo? O seno de θ, pessoal, aí você tem que lembrar lá dos cálculos do ensino médio. O seno de θ é o cateto oposto, né, pela hipotenusa, tá? Então, o que seria o cateto oposto, pessoal? Seria exatamente a altura. Tá aqui, ó, oposto ao ângulo. A altura. Dividido pela hipotenusa. E quem é a hipotenusa? Tá aqui o ângulo reto, então a hipotenusa vai dar a norma de V, tá? A norma de V. Perfeito? Cateto oposto pela hipotenusa. Porque, ó, a norma de V que é exatamente o comprimento do vetor V. Então, daqui você tira, pessoal, que a altura H, ou seja, pode passar a norma multiplicando aqui, é a norma de V, tá? Seno de θ. Seno de θ. Então, olha só o que a gente fez aí, pessoal.
que inicialmente eu notei que a medida da base do paralelogramo é a norma de U e a medida da altura é exatamente a norma de V sendo θ, por isso aqui que eu fiz para vocês, tá bom? Só para explicar melhor. Ok, e como a área da base desse paralelogramo ele é a base vezes a altura, uma vez que a base é a norma de U e a altura é a norma de V sendo θ, então eu estou dizendo que a área desse paralelogramo pode ser dada por esse cálculo aqui. Só se você fosse notar a minha definição que eu dei na última aula, eu calculei o comprimento do vetor, tá? Na última aula, eu calculei o comprimento do vetor U vetorial V, tá? O comprimento do produto vetorial aqui, ou seja, que é exatamente essa norma. E eu acabei chegando exatamente nessa definição. Ou seja, esses caras aqui, norma de U, norma de V seno de θ, corresponde exatamente a essa norma. Ok? Corresponde exatamente a essa norma. Então, em particular, pessoal, o comprimento do produto vetorial aqui, do produto vetorial entre U e V, corresponde à área do paralelogramo determinada pelos dois vetores. Interessante, né, pessoal? Muito bacana. Por exemplo, imagina que eu, numa questão lá de cálculo de prova de concurso, sei lá, pede para você determinar a área do paralelogramo, e aí você tem aqui esse vetor aqui, que determinaria um lado, esse outro vetor que determinaria um lado, você sabe quanto é que vai esse lado, quanto é que vai esse lado. Olha aí, pessoal, você conseguiria calcular a área desse paralelogramo usando essa teoria aqui. Então, isso aí é uma análise geométrica, tá? É uma análise que vai te dar muito respaldo para fazer várias contas, tá bom? É para você entender também como está relacionado essas coisas, ou seja, a área do paralelogramo é o comprimento do produto vetorial entre U e V. Não é muito bacana? Isso é bacana. Então, fica aí para vocês refletirem, tá? E quem sabe aplicar em alguma coisa mais na frente, tá? Pode ser interessante, tá? E o comprimento do produto misto? Bora ver agora, bora trabalhar com isso. Perfeito. Agora, como os vetores U, V e W não são coplanares, perfeito, por isso que eu chamei eles não coplanares, eles vão acabar determinando um paralelepípedo, certo? Ou seja, eu vou ter aqui, ó, eu representei o vetor OA, o vetor U pelo segmento OA, eu representei o vetor V pelo segmento OB e representei o vetor W pelo segmento OC, tá? Isso aí desde o início, tá aqui, ó. OA igual a U, OB igual a V, OC igual a W. Como esses vetores eles não são coplanares, ou seja, eu estou excluindo a possibilidade do U, por exemplo, estar no mesmo plano de V com W, enfim, eles vão estar dispostos dessa maneira, tá? Eles não são coplanares. Então, em particular, pessoal, prolongando os lados aqui, ó, o que eu fiz? Eu prolonguei isso aqui, até um lado do segmento mesmo tamanho aqui, prolonguei aqui, prolonguei um paralelo a esse daqui, prolonguei lados paralelos a esse daqui. Enfim, esses três vetores aí, as arestas deles vão determinar esse paralelepípedo aqui. Perfeito? Eles determinam esse paralelepípedo. E aqui tu tem várias congruências, né? Por exemplo, esse vetor, que se eu quisesse pegar esse vetor aqui, ele seria um representante desse, a mesma representante aqui, o mesmo representante aqui, tá? Para cá tu teria esse. Enfim, para cada vetor tu teria 4 representantes aí, tá? Pessoal, o que eu vou querer fazer agora? Eu vou querer calcular a área desse paralelepípedo, tá? Eu vou querer calcular a área desse paralelepípedo. E aí, como é que eu vou fazer isso, pessoal? A área não, o volume, tá? Paralelepípedo. Não é mais uma figura no plano, é um paralelepípedo, então volume. Vou querer calcular o volume desse paralelepípedo. Por teorias anteriores aí do ensino médio, enfim, nos cálculos anteriores, a gente sabe que o volume de um paralelepípedo é dado exatamente pela área da base. Tá aqui a nossa base, tá, pessoal? Essa aqui no solo aqui é a nossa base. Então, ele é dado pela área da base vezes a altura do paralelepípedo, tá? Então, você percebe aqui que você teria uma altura aqui e tá aqui, seria esse comprimento.
Então, a área da base, a gente acabou de ver na seção anterior aqui, ó, que essa base aqui embaixo é um paralelogramo. Então, ele pode ser calculado pelo determinante, quer dizer, pelo comprimento do produto vetorial que esses dois vetores determinam. Então, como aqui esse paralelogramo aqui da base, ele é determinado pelo vetor V e W, então essa área aqui seria exatamente o comprimento do vetor V vetorial W, certo? Perfeito, pessoal. Então, aqui a área da base a gente já sabe. Então, se a gente determinar quem é a altura, a gente consegue calcular exatamente o volume desse paralelogramo, tá? Perfeito. Vamos lá. Pessoal, aí eu peço para você recordar mais uma coisa. Olha aí. Aqui você tem o V vetorial W. Qual seria esse vetor? O vetor V vetorial W. Tá? Aonde estaria? A gente já viu que o V vetorial W teria que ser um vetor ortogonal tanto a W quanto a V. Então, esse vetor aqui, ó, bem aqui, ó, em preto aqui, é exatamente o V vetorial W, que é o vetor ortogonal tanto a W quanto a V. E olha só o que está dizendo aqui, que o comprimento desse vetor aqui é exatamente a área desse paralelogramo. Perfeito, mas aqui é V vetorial W. Então, a gente sabe que o volume é a área da base vezes a altura. Eu sei quanto é a área da base. Em particular, eu posso representar dessa forma aqui. A de B, que é a área da base, vezes a altura. A de B é exatamente isso daqui. Perfeito. Vamos tentar agora, pessoal, determinar quem é essa altura para a gente conseguir calcular o volume. Perfeito? Então, ó, eu vou chamar de θ o ângulo entre o vetor U, tá aqui, ó, e o vetor V vetorial W. Então, o ângulo formado entre esse V vetorial W e o U, tá? Aí, o que eu vou usar aqui, pessoal? O cosseno de θ. O que seria o cosseno desse ângulo aqui, pessoal? A hipotenusa está aqui. O cosseno a gente já sabe que é o cateto adjacente, tá? O cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o ângulo aqui, ó. É esse lado. Então, esse lado aqui é exatamente o vetor U. O comprimento dele é exatamente a norma de U. Então, a gente sabe que aqui seria o cateto adjacente pela hipotenusa. Né? A hipotenusa é a norma de U. Tá? E quem seria o cateto adjacente ao ângulo? Seria exatamente H aqui, ó. Tá? É o cateto adjacente. O cateto oposto é esse aqui. O cateto adjacente é exatamente essa altura H. E aí, daqui, pessoal, você tira exatamente que H é igual à norma de U cosseno θ, certo? Só que você tem que tomar cuidado porque esse ângulo, ele pode ser um ângulo obtuso, tá? Ele pode ser um ângulo obtuso. E aí, é por isso, ou seja, se o ângulo é obtuso, você precisa tomar o módulo dele. Poderia dar um valor negativo, entendeu? No cosseno. Por causa daquela relação fundamental lá, por exemplo, aqui o cosseno é positivo, aqui ele é negativo. Se o ângulo fosse obtuso aqui, formado aqui, então o cosseno dele daria negativo. Aí não dá muito certo esse negócio da altura, tá? Porque aí teria um volume negativo, que não existe, tá? Então, é necessário que você coloque em módulo, tá? Em módulo. Então, sendo θ igual ao ângulo entre U e esse vetor aqui, que é o produto vetorial de V com W, lembrando que V vetorial W é perpendicular à base, tá? A altura do paralelepípedo é dada dessa forma. A altura é a norma de U cosseno θ. Perfeito? Norma de U, módulo de cosseno θ. O módulo tomei exatamente por essa observação que eu fiz. Ó, consideramos o módulo de θ, pois θ pode ser um ângulo obtuso. Aí, pessoal, eu tenho agora a altura e tenho a área da base. Logo, tendo a altura e a área da base, por essa equação aqui, que eu poderia chamar de estrela, tá? A gente tem que o volume desse paralelepípedo vai ser a norma de U vetorial W, norma de U, módulo de cosseno de θ. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer só uma mudança de variável. Eu vou chamar esse cara aqui de um outro vetor. Tá? Um vetor A. Ok? Então, ó,
Fazendo V vetorial W igual a um vetor A, a gente sabe que isso aqui é um vetor, tá? Eu posso escrever esse volume dessa maneira, ok? Ou seja, o volume vai ser a norma de A, norma de U, cosseno θ. Mas, de acordo com a definição de produto escalar, aí você precisaria recordar, pessoal, lá no início, tá? Lá no início da nossa... Quer dizer, nos vídeos anteriores aí de produto escalar, eu defini produto escalar exatamente desta forma. O produto escalar entre U e A é exatamente a norma de U, norma de A, cosseno θ. Certo? Se você passa o quadrado, o módulo aqui, ou seja, você passaria o módulo em tudo isso aqui, tá? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, isso aqui é por definição de produto escalar, tá? Vou colocar aqui produto escalar. PE, por exemplo, tá? Definição. E aí, ó, passando o módulo aqui, eu passo o módulo aqui. Como a norma já é um número positivo, o módulo, a norma do A também é positivo, então eu só passo o módulo aqui. Ok? Então, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Eu não tenho exatamente essa expressão aqui, ó. Então, o que isso está dizendo para a gente? Que esse volume V é exatamente o vetorial A. Quer dizer, o escalar A, tá? Ou seja, isso daqui, ó. O volume V daquele paralelepípedo é exatamente o produto escalar entre o vetor U com o vetor A. Perfeito? Com o vetor A. Aí eu volto o A. Perfeito? Quem é o A que eu chamei? Tá aqui, ó. Vetor A. Tá aqui, ó. É V vetorial W. Eu volto. Então, o volume vai ser U escalar V vetorial W. E por definição, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é exatamente o que está aqui dentro do produto misto entre o vetor U, V e W. Aí a definição que eu dei aqui no início do curso, tá bom? A definição de produto misto. Tá aqui, ó. Produto misto é exatamente esse produto aqui, ó. É o produto escalar entre V e W, tá? O produto escalar entre o vetor U e o vetor V vetorial W. Perfeito? Olha só o que a gente provou, pessoal. Que o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto. Muito bacana, né? Já pensou isso ali? Isto é, o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W é o módulo do seu produto misto. Então, eu provei que o comprimento do produto vetorial, né, do vetorial, no caso de U e V, é exatamente a área do paralelogramo que esses vetores determinam. E agora eu provei que o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W, por T vetores, é exatamente o módulo do seu produto misto. Então isso é uma estrutura geométrica, né, muito interessante, muito bacana. Aí, para a gente finalizar aqui, vamos fazer uns exemplos aqui, tá? Bem, pessoal, vamos considerar o U, o vetor cujos componentes é 3, M menos 2. O V, o vetor cujos componentes é 1 menos 1 e 0. E o W, o vetor cujos componentes é 2 menos 1 e 2, tá? Vamos calcular o valor de M para que o módulo do produto misto aqui entre U, V e W seja igual a 36. Olha o que eu estou dizendo aqui, né? Vamos calcular qual seria o M, tal que o volume do paralelepípedo aqui determinado pelos vetores U, V e W seja exatamente 36. Porque isso aqui é exatamente o volume, tá? Então, essas questões são interessantes, tá? Perfeito. Como é que a gente faz? Como é que a gente calcula o produto misto, pessoal? Vamos calcular primeiro ele. Ou seja, você pega os 3 vetores e dispõe aqui, né? Como linha. Tá? Ó, U, V e W. Dispõe aqui. Aí calcula o determinante, perfeito? Na forma como a gente conhece. Aqui. Aí.
Fixa o primeiro, exclui a linha e a coluna, pega o determinante e multiplica pelo fator. Menos, fixa o segundo, exclui a linha e a coluna, pega o determinante dos demais e multiplica pelo fator. Fixa o terceiro, exclui a linha e a coluna, e pega o determinante dos que sobraram e multiplica pelo fator fixado. Perfeito? Então, é isso. Aí você calculando esses determinantes simples aqui, né, o que vai dar? Sei lá, menos 2. Aqui daria 0, então daria menos 2. Aqui daria 1 vezes 2, 2. Aqui daria 0, então ficaria 2, menos 2m. E aqui ficaria menos 1 mais 2. Ficaria menos 2. Então, ficaria mais 2. Aí, fazendo os cálculos aqui, você chega aqui, menos 6, menos 2m, menos 2 é igual a exatamente... Fazendo as contas aqui, tá? Então, isso aqui daria menos 2m, menos 8. Então, ó, o produto misto entre os três vetores dá exatamente menos 2m, menos 8. Então, o que eu quero? Eu quero que o módulo disso daqui dê 36. Igualando aí, ó, o módulo do produto misto, tá? Só que o produto misto a gente já viu por aqui que dá exatamente esse valor. Então, fica o módulo de menos 2m menos 8. Isso igualado a 36, pessoal. Tá? Coloquei 16 aqui. Igualado a 36. Aí, ó, que pela definição de módulo, aí a gente vai precisar recorrer a uma definição de módulo. Basta precisamente uma definição que diz assim, pessoal. O módulo de um número x, quando eu igualo ele a um certo número a, isso aqui é verdade se somente se ou o x é igual a A, tá? Ou x é igual a menos o A. Tá? Então, é essa propriedade aqui que a gente vai usar, tá? Então, é exatamente isso que eu tenho aqui, ó. Se você for prestar atenção, eu tenho um módulo, quem está fazendo o papel de x? Tudo isso aqui. Menos 2m menos 8. De x igualado ao número A. Tá? Então, isso é verdade se somente se, por definição de módulo, né? Implica em duas hipóteses. Ou x é igual ao A, que é o que está aqui, ó. X, que é esse número, é igual a 36. Ou o x é igual a menos A. Ou então isso é igual a menos 36. Perfeito? É essa a propriedade de módulo que eu estou usando. Aí é só resolver essas duas equações aqui. Então, ó, isso daqui vai implicar o quê? Que menos 2m é igual a 36. O 8 está subtraindo, passa para cá somando. Igual a 44. Que implica que menos 2m é igual a 44. O que implica que o menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Fica o quê? Que m é igual a 44 dividido para menos 2, que dá igual a menos 22. Tá bom? Mais com menos dá menos. 44 dividido para 2 dá 22. Ou, posso vir por aqui. Ou, aí nesse caso, passo o 8 para cá novamente e vem somando. Fica menos 36. Quer dizer, menos 2m igual a menos 36 mais 8. Isso daqui vai dar menos 28. Aí passo o 2 dividindo, menos 2 dividindo, fica 28 dividido para 2, menos com menos dá mais, 28 para 2, 14. Então, o n, pessoal, em particular, ele pode sumir esses dois valores aí, tá bom? Ou ele é menos 22, ou ele é 14. Com esses dois valores, esse produto misto aqui vai dar 36, ou seja, o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W daria 36. Perfeito? E para vocês treinarem um pouco também, não deixar só para mim, né? Eu trouxe aqui esses dois exercícios para vocês, tá? Dados os vetores aqui, tá aqui. Dados os vetores U, V e W, tá? Eu quero que vocês calculem o produto misto entre U, V e W e depois troque a ordem dele e calcule o produto misto entre W, U, V, tá? E aí, o segundo exercício, eu quero que vocês calcular o valor de M, é um exercício parecido que eu acabei de fazer, o valor de M para que o paralelepípedo determinado pelos vetores V1, V2 e V3 seja igual a 33. É basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só vai trocar os valores do vetor. Então, é isso, tá? E a nossa aula nesse momento, tá? Nesse tópico,
se encerra aqui de produto misto. Eu espero que vocês tenham exatamente entendido a ideia e a ideia geométrica também, né? É interessante você ver que o comprimento do vetor formado pelo produto determinado pelo produto vetorial entre U e V é exatamente a área do paralelogramo que ele determina. É interessante você ver que o volume do paralelepípedo é um módulo do produto misto, tá? Então, é bem relevante assim você pensar nessas coisas, tá? Porque é bem interessante mesmo. Você pode resolver problemas tanto em determinadas aplicações mesmo, aplicar aí em fenômenos que você vê aí na natureza, tá bom? Então, é isso. E até a próxima. Bom estudo. Faça os exercícios, tá? E possivelmente eu vou mandar umas listas aí para vocês treinarem melhor. Então, vamos lá, galera. Vamos lá que tá bacana agora o curso.